Boa noite. Boa noite. Instalada a CPI da Covid. Pelos próximos 90 dias, senadores vão investigar ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia. E os repasses de recursos para os estados e municípios. O presidente da comissão é Omar Aziz, do PSD do Amazonas. O relator, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. O país tem o direito de saber quem contribuiu para as milhares de mortes e eles devem ser punidos imediatamente e emblematicamente. Nossos repórteres mostram as explicações da Anvisa para vetar por unanimidade a importação da vacina russa Sputnik. O ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, diz que se vacinou escondido contra a Covid. E que tenta convencer o presidente de que a variante do vírus é violenta e está ceifando vidas. Com mais da metade dos adultos vacinados com a primeira dose, os Estados Unidos flexibilizam o uso de máscaras em locais abertos. A Polícia Federal prende suspeitos de explorar mais de 200 brasileiras, inclusive no exterior. O presidente Jair Bolsonaro assina 2 medidas para preservar empregos na pandemia. Em meio minuto no Jornal Nacional. Numa derrota para o governo Bolsonaro, o Senado instalou hoje a CPI da Covid. O começo dos trabalhos teve manobras que não conseguiram adiar a comissão, nem evitar que o senador Renan Calheiros fosse o relator. A tropa de choque do governo atuou em 2 linhas de frente. Na primeira, os governistas alegaram que Renan Calheiros, do MDB, não poderia ser relator porque o filho dele, Renan Filho, é governador de Alagoas. Um dos pontos que serão investigados pelos senadores é a transferência de verbas federais para os estados. O filho do presidente Jair Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, que não é integrante da CPI, foi à sessão. Crítico do isolamento social, ele reclamou que a comissão poderia causar aglomerações. Flávio, como outros governistas, exigiu que a CPI cumprisse decisão liminar da Justiça Federal do Distrito Federal que proibia a votação em Calheiros, embora o regimento do Senado estabeleça que o cargo de relator é indicação do presidente da CPI. Foi um dos primeiros debates da comissão. Assim, deve ser interpretada a participação não só como membro da CPI, mas também como relator da CPI, posição da qual terá a incumbência de consignar as conclusões da comissão com risco de parcialidade por conta do vínculo sanguíneo. Invocar a questão da suspeição de quem quer que seja, especialmente do relator, na minha avaliação é equivocado, até porque o relatório a ser apresentado tem que ser aprovado pela maioria dos senadores. Nós já tivemos CPIs aqui em que o relatório que foi aprovado foi um relatório feito por alguém que contestava o relatório original. Antes mesmo de qualquer decisão, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região cassou a liminar contra Renan. Os governistas ainda tentaram uma outra estratégia. O senador Ciro Nogueira, do Progressistas, alegou que o regimento do Senado não permite que um senador seja titular ao mesmo tempo em 2 CPIs, o que tiraria da comissão Otto Alencar, Renan Calheiros, Eduardo Braga e Humberto Costa, todos contrários ao governo. Os 4 decidiram ficar exclusivamente na CPI da Covid, abrindo mão de outras comissões. Depois de mais de 2 horas de tentativas de segurar a instalação da CPI, as manobras dos governistas chegaram ao fim. E Otto Alencar, do PSD, que comandava os trabalhos por ser o senador mais velho da CPI, iniciou a votação para a escolha do presidente e do vice-presidente da comissão. A disputa pelo comando ficou entre o senador Eduardo Girão, do Podemos, candidato com o apoio do Palácio do Planalto, e Omar Aziz, do PSD, apoiado pela oposição. Aziz venceu por 8 votos a 3.
E Randolph Rodrigues, da Rede, que se candidatou sozinho, foi eleito vice-presidente da CPI. Ciro Nogueira, aliado do Planalto, surpreendeu ao declarar voto em Omar Aziz. Já se sabia que Aziz teria 7 votos e venceria a eleição. Nogueira também parabenizou Renan Calheiros. A imprensa aqui está toda me ligando, perguntando se eu votei no senhor. Eu votei no senhor. Dos motivos que eu votei no senhor presidente, foi o que o senhor me disse, que será um presidente imparcial. Parabenizar aqui ao senador Randolph e dizer ao senador Renan Calheiros. Agora, nesse atual momento, eu não vejo obstáculo nenhum do senhor ser relator da CPI. Tanto Renan Calheiros como o presidente da CPI, Omar Aziz, criticaram a situação em que o Brasil se encontra na pandemia e afirmaram que vão responsabilizar os culpados. Omar Aziz disse que a comissão vai investigar fatos, não pessoas. Não dá para a gente discutir questões políticas em cima de quase 400 mil mortos. Eu não me permito fazer isso. Eu não me permito porque, infelizmente, eu perdi um irmão há 50 dias. Porque morre gente de esquerda, de centro, de direita. Morre pastor, morre padre, morre ateu, morre umbandista. Não tem cor para a doença, não tem classe social para a doença. Aziz disse que a CPI será técnica, que não pode servir como vingança, mas não irá proteger quem errou. A todos os companheiros senadores e senadoras que vão participar da CPI, vamos levar esse trabalho técnico sem buscar, além de nada, a verdade. A verdade, seja contra quem for. Não fale, pelo amor de Deus, que aqui alguém quer proteger. Não podemos proteger ninguém que falhou ou errou em nome de quase 400 mil óbitos. Ninguém de nós aqui conseguirá fazer milagre, mas podemos dar um norte ao tratamento e ter um protocolo nacional. Descobrir coisas que deixaram de ser feitas e por quem deixou de ser fazer. Seja ele ministro, assessor, governador, prefeito desse país. Em seguida, confirmou Renan Calheiros como relator. O senador Marcos Rogério, do Democratas, contestou Aziz sobre o papel da comissão. Vossa Excelência fala do papel dessa CPI como instrumento para fazer justiça aos brasileiros mortos pela Covid. E eu queria, respeitosamente, divergir de Vossa Excelência, porque essa CPI não tem esse papel, por mais que nós gostaríamos que tivesse força instrumental para a formulação de políticas públicas durante a sua vigência, atinente ao enfrentamento à pandemia. Aziz insistiu na importância de a CPI dar rumo ao combate à pandemia. Depois de uma rápida discussão, a palavra foi para Renan Calheiros, que pediu 20 segundos de silêncio em memória das vítimas da Covid. O relator criticou a tentativa do governo de barrar a CPI e interferir nos trabalhos. Os verdugos são inservíveis ao Estado democrático de direito. Eles negaram o apoio à comissão parlamentar de inquérito. Negaram, por todos os meios, a chance de que ela fosse instaurada. Agora, tentaram negar que ela funcione com independência. O negacionismo em relação à pandemia ainda terá que ser investigado e provado. Mas o negacionismo com relação à CPI da Covid já não resta a menor dúvida. O relator disse que cada área deve ser comandada por especialistas. Citou o sucesso dos pracinhas brasileiros na Segunda Guerra Mundial sob o comando de um militar competente. E criticou o fato de o presidente Bolsonaro ter entregue o Ministério da Saúde a um general. O resultado fala por si só. No pior dia da Covid, em apenas 4 horas, o número de brasileiros mortos foi igual a todos que tombaram nos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial. O que teria acontecido se tivéssemos enviado um infectologista para comandar nossas tropas, provavelmente um morticínio. Porque guerras se enfrentam com especialistas, sejam elas guerras bélicas
ou guerras sanitárias. A diretriz é clara: militar nos quartéis e médicos na saúde. Quando se inverte, a morte é certa. E foi isso que, lamentavelmente, parece ter acontecido. Temos que explicar como, por que isso ocorreu. Renan falou do compromisso da CPI com a ciência e criticou o negacionismo. A comissão será um santuário da ciência, do conhecimento e uma antítese diária e estridente ao obscurantismo negacionista e sepulcral, responsável por uma desoladora necrópole que se expande diante da incúria e do escárnio desumano. Essa será, presidente Omar, a comissão da celebração da vida, da afirmação do conhecimento e, sobretudo, da sacralização da verdade contra o macabro culto à morte e contra o ódio. Os brasileiros têm o direito de voltar a viver em paz. O relator disse que vai apontar os responsáveis pelo caos na saúde. Não foi por acaso o flagelo divino que nos trouxe a este quadro. Há responsáveis, evidentemente, há culpados por ação, omissão, desídio ou incompetência. E eles, em se comprovando, serão responsabilizados. Essa será a resposta para nos conectarmos com o planeta. Os crimes contra a humanidade não prescrevem jamais e são transnacionais. Podemos preservar vidas e temos a obrigação de fazer justiça, de apontar com responsabilidade, equilíbrio e provas os culpados por essa hecatombe. Quem fez e faz o certo não pode ser equiparado a quem errou. O erro não é atenuante, é a própria tradução da morte. O país tem o direito de saber quem contribuiu para as milhares de mortes e eles devem ser punidos imediatamente e emblematicamente. E prometeu ser imparcial na relatoria. Pode esperar um trabalho isento, objetivo, técnico, desapaixonado, destemido e colegiado, sem medo de absolver quem merecê-lo e sem hesitação para imputar quem é responsável. Minhas premissas são as constitucionais, a competência dessa comissão para apurar os fatos determinados, a imparcialidade e a existência de provas. Essa é uma tragédia que tenho absoluta convicção, presidente Omar, poderia ter sido atenuada com atitudes corretas, tempestivas, responsáveis e humanitárias. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, do MDB, disse que Renan estava politizando a CPI. A disposição do governo é de colaborar. E aqui reitero. Agora, é evidente que a gente está vendo, seja pelo discurso inicial do relator, seja pela disposição de outros membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, que nós vamos ter uma comissão altamente politizada. Então, eu acredito... Não da nossa parte, não da nossa parte. No fim da sessão, o senador Renan Calheiros apresentou um plano de trabalho para a comissão. O roteiro inclui uma série de pedidos de informações ao governo federal, documentos sobre negociações e compra de vacinas e insumos, sobre isolamento social e quarentena, medicamentos sem eficácia comprovada e tratamentos precoces indicados pelo Ministério da Saúde, os contratos e convênios que resultaram em repasses de recursos da União para estados e capitais, informações de Manaus sobre os pedidos de auxílio e envio de suprimentos hospitalares, em especial oxigênio, e as respostas do Executivo Federal. Os senadores também vão requisitar à CPI das fake news e ao Supremo Tribunal Federal o compartilhamento das investigações sobre a disseminação de mensagens falsas.
Renan Calheiros sugeriu ainda convocar para depor como testemunha os 4 ministros da Saúde do governo Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich, Eduardo Pazuello e o atual Marcelo Queiroga. O relator quer chamar para depor também o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. O roteiro proposto por Renan Calheiros terá que ser aprovado na CPI. O presidente Omar Aziz deu até o meio-dia de amanhã para os senadores apresentarem sugestões de trabalho. Na quinta-feira, a CPI volta a se reunir para bater o martelo sobre os passos a serem seguidos. O primeiro depoimento de Henrique Mandetta deve ocorrer na terça-feira que vem. Até agora, os senadores apresentaram 158 requerimentos à CPI, pedidos de informação e de convocação e convites para depoimentos. A taxa de transmissão da Covid no Brasil teve uma queda essa semana. Ela passou de 1,06 para 0,93, segundo estimativa do Imperial College de Londres. É um alento, depois de mais de 5 meses, porque a taxa abaixo de 1 indica que o contágio parou de acelerar. Em tese, cada 100 pessoas infectadas passam o vírus para outras 93. Mas o Brasil registra oficialmente 395 mil mortes por Covid. O Fábio Turci tem agora os dados atualizados pelo consórcio de veículos da imprensa. Turci, boa noite. Boa noite, Renata, Bonner. Boa noite para todos. Nas últimas 24 horas, 3.120 pessoas morreram vítimas da Covid no Brasil e o total de óbitos desde o início da pandemia é de 395.324. 76.085 novos casos foram confirmados de ontem para hoje, totalizando 14.446.541 diagnósticos. A média de casos chega ao 5º dia seguido de queda. Hoje, ela é 18% menor do que 14 dias atrás. São 56.522 novos registros diários. A média de mortes no país também tem queda pelo 5º dia, 20% abaixo da média de 2 semanas atrás. São 2.399 mortes por dia em média, um número ainda muito alto. Nós conversamos com 5 pesquisadores sobre os números recentes. No geral, eles afirmam que a vacinação no Brasil, até aqui, ainda não é suficiente para diminuir muito os casos e mortes. Para isso, seria preciso vacinar bem mais gente. Essa queda que estamos vendo, dizem os pesquisadores, é resultado das medidas mais restritivas adotadas em vários estados. Os especialistas avaliam que ainda não é hora de relaxar as medidas. O Dia das Mães, por exemplo, pode estimular aglomerações no comércio e reuniões familiares. Os pesquisadores ressaltam que os números continuam muito altos e podemos ficar estacionados nesse platô elevado, como aconteceu na primeira onda. Como evitar isso? Depende da gente. Distanciamento social, uso de máscara, higiene das mãos. No mapa, a situação da pandemia nos estados. Roraima aparece em cinza porque não divulgou dados. Hoje, mais uma vez, nenhum estado aparece com alta na média de mortes. 12 estados estão em estabilidade, em amarelo no mapa. Em azul, em queda, 13 estados e o Distrito Federal. As maiores reduções foram no Amapá e Tocantins. Agora vamos ver os dados da vacinação. Nas últimas 24 horas, 704.752 pessoas receberam a primeira dose. E agora o total de vacinados com a primeira dose passou dos 30 mil, já chega a 30 milhões, passou dos 30 milhões, chega a 30.259.475. É o equivalente a 14,29% da população. Já a segunda dose foi aplicada em 13.989.783 brasileiros, ou 6,61% da população. Hoje, 24 estados e o Distrito Federal atualizaram dados da vacinação. Os estados em azul mais escuro são os com maior percentual da população vacinada com a primeira dose. Os 5 que mais aplicaram até agora são Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e, com o mesmo percentual, Bahia e São Paulo. Em g1.com.br/coronavírus, você encontra os dados do seu estado e outras informações sobre a vacinação. Renata, Bonner. Obrigado, Fábio Turci. O Ministério da Saúde orientou os estados a incluir todas as grávidas e mulheres no período pós-parto
no grupo prioritário para receber a vacina contra a Covid. A recomendação é que mulheres grávidas ou que tenham doenças pré-existentes sejam vacinadas primeiro. O Ministério estima que a oferta da primeira dose vai ocorrer até o fim de maio. A direção da Anvisa vetou ontem à noite a importação da vacina russa Sputnik e por unanimidade. O relator do pedido classificou a situação da vacina russa como um mar de incertezas que, no momento, aponta um cenário de riscos impressionante. As questões de incerteza e de certeza já atestadas dão conta de um cenário de risco impressionante. Por outro lado, as incertezas relacionadas à qualidade e segurança da vacina podem trazer agravos à saúde das pessoas que estão saudáveis ao se vacinar e que buscam na imunização a proteção contra a infecção pelo vírus, sem esperar reações adversas que possam prejudicar a sua saúde. O relator seguiu a recomendação das 3 gerências técnicas da Anvisa, de medicamentos, monitoramento e fiscalização, que apontaram a inexistência de um relatório técnico que comprove os padrões de qualidade da vacina. Esse relatório é feito por autoridade sanitária internacional, mas a agência não localizou o documento nem nos países que aprovaram o uso da Sputnik. A Sputnik usa uma tecnologia de vírus vetor, que é chamado de adenovírus. Esse vírus é desativado em laboratório para cumprir apenas a missão de transportar o material genético do coronavírus, o DNA, para dentro das células do corpo. As células passam a produzir a proteína S, essa que fica na coroa do coronavírus e provoca uma reação de defesa no corpo. A essa altura, o adenovírus deixa de existir. Mas, no caso da Sputnik, a Anvisa afirma que o adenovírus não está desativado, ou seja, o adenovírus é capaz de se multiplicar. E isso implica infectar o corpo em vez de imunizar. O risco é atingir órgãos como rins, fígado, pulmões e até o sistema reprodutivo. De acordo com o parecer técnico da Anvisa, o fato de ser um vírus geneticamente modificado faz com que ele possa agir de forma desconhecida, porque não há estudos sobre isso. Não são informações burocráticas. Em especial, quando estamos tratando de uma complexidade de uma vacina, o que a agência vem exigindo é o mínimo para garantir a segurança do uso na população. 14 governadores pediram a autorização para importar a Sputnik. A negativa da Anvisa ontem foi para o pedido de 10 estados. Outros 4 ainda serão analisados. E se até lá a agência receber os comprovantes que faltam sobre qualidade, segurança e eficácia da vacina russa, a próxima decisão pode ser diferente. Ou a Anvisa viu aquilo que ninguém no planeta enxergou, ou nós temos uma decisão, infelizmente, equivocada tecnicamente por parte da agência brasileira. Representantes do Fundo Soberano Russo e do Instituto Gamaleya, desenvolvedor da Sputnik, disseram que a decisão da Anvisa de adiar a aprovação da Sputnik é, infelizmente, de natureza política e nada tem a ver com o acesso do regulador à informação ou ciência. Em audiência na Câmara hoje, o gerente-geral de medicamentos da Anvisa rebateu as críticas, dizendo que a decisão de ontem não foi política. Reforçar o compromisso do nosso corpo técnico, que não está embasado de forma alguma em questões políticas ou questões internacionais ou outras questões que não sejam a ciência. O nosso foco é ciência. Nossas análises são baseadas nos procedimentos regulatórios internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou hoje o relaxamento de algumas restrições para quem já está imunizado. Em lugares assim, ao ar livre, quem já estiver completamente vacinado não é mais obrigado a usar máscara para caminhar, andar de bicicleta ou se reunir em pequenos grupos. Uma pessoa é considerada totalmente imunizada 14 dias depois de tomar todas as doses necessárias da vacina contra a Covid.
O presidente Joe Biden apresentou a nova medida como um incentivo à vacinação. Ele disse: se você estiver vacinado, pode fazer mais coisas com mais segurança. Portanto, os que ainda não se vacinaram, especialmente se você é mais jovem ou pensa que não precisa, este é outro grande motivo para se vacinar agora. Get vaccinated now. Essa flexibilização no uso das máscaras ao ar livre só foi possível porque os Estados Unidos já aplicaram mais de 232 milhões de doses. 54% dos adultos receberam pelo menos uma dose e 37% já receberam a dose complementar. Na média móvel dos últimos 7 dias, o país registrou queda de 21% no número de casos e de 6% no número de mortes. Para que o bom resultado continue, o presidente foi claro. As medidas de prevenção, como distanciamento e uso de máscara, permanecem valendo se houver muita gente junta, mesmo ao ar livre, e para quem não está totalmente imunizado. A diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, Rochelle Walensky, explicou que o uso de máscara continua sendo necessário também em ambientes fechados, onde o vírus se espalha com facilidade. E o infectologista Anthony Fauci lembrou o perigo das variantes e que a vacina aumenta a proteção. Os Estados Unidos anunciaram que vão passar a autorizar a entrada de estudantes e de jornalistas brasileiros e de outros 31 países. No caso dos alunos, a decisão vale para quem estiver matriculado em programas de intercâmbio ou acadêmicos que comecem a partir de agosto. Os estudantes poderão entrar nos Estados Unidos 30 dias antes do início das aulas. Desde maio do ano passado, o governo americano está restringindo a entrada de pessoas que tenham passado pelo Brasil nos 14 dias anteriores à viagem, com algumas exceções, como cidadãos americanos e residentes. O presidente Jair Bolsonaro assinou 2 medidas provisórias que retomam programas para o emprego na pandemia. Há meses, empresários esperavam e cobravam essas medidas, necessárias, segundo eles, para enfrentar a crise provocada pelo coronavírus. O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, o chamado BEM, foi recriado. Ele autoriza empresários a reduzir salários e carga horária em 25%, 50% ou até 70%. As empresas vão poder também suspender contratos de trabalho por até 120 dias. O programa deve custar 10 bilhões de reais para o governo. A segunda medida provisória mexe em regras trabalhistas. Segundo o governo, a MP recria medidas temporárias que poderão ser adotadas pelos empresários. Entre as medidas estão o teletrabalho, antecipação de férias, banco de horas e a suspensão do recolhimento do FGTS por até 4 meses. Medidas que também vão valer por até 120 dias. Segundo o governo, as MPs serão publicadas no Diário Oficial da União de amanhã. Economistas criticaram o governo na demora para retomar as medidas, que entram já em vigor, mas que depois precisam ser confirmadas pelo Congresso. O professor José Pastore disse que a pandemia neste ano dificultou ainda mais a vida de empresários e trabalhadores. A epidemia está pior do que o ano passado e nós temos muitas empresas com enormes dificuldades hoje para pagar o imposto, pagar a luz, pagar aluguel e pagar o salário dos funcionários. Então, se elas puderem fazer um acordo temporário com os empregados, reduzir um pouco a jornada, ou então suspender o contrato e o governo complementar, eu acho que é tudo que a gente precisa agora, porque a situação está realmente muito difícil este ano. Empresários esperam agora que o governo anuncie nos próximos dias uma outra medida provisória para garantir 5 bilhões de reais para o chamado PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com financiamentos a juros mais baixos e regras simplificadas. Também criado no ano passado para dar apoio aos negócios durante a crise. O ministro da Economia, Paulo Guedes, demitiu o secretário especial de Fazenda, Valderi Rodrigues. Valderi já integrava o extinto Ministério da Fazenda antes do governo Bolsonaro. Participou da transição e passou a fazer parte da equipe econômica. O atual secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, vai assumir a Secretaria Especial de Fazenda.
A seguir, a prisão de suspeitos de traficar 200 brasileiras. O aperfeiçoamento de técnicas de transplante de vários órgãos do sistema digestivo. O prefeito... Desculpe, Renata, é a sua vez. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, teve alta hoje à tarde. Ele foi internado no dia 15 de abril por um novo tratamento depois de descobrir uma metástase do câncer nos ossos e no fígado. Segundo o boletim médico, a internação demorou mais tempo por causa de um acúmulo de líquido na região dos pulmões. O líquido foi drenado e agora Bruno Covas está apto a manter atividades pessoais e profissionais, mas ele não pode participar de agendas públicas. A polícia de Goiás resgatou 11 trabalhadores em condições semelhantes à escravidão. Eles cortavam eucalipto na cidade de Abadiânia. Segundo a polícia, não tinham acesso à água potável, dormiam num alojamento em condições precárias e trabalhavam em troca de comida. O responsável pela fazenda foi preso em flagrante e pode pegar até 8 anos de prisão. A Polícia Federal fez hoje uma operação de combate ao tráfico internacional de mulheres. Um condomínio de luxo no bairro Nobre da Zona Sul de São Paulo. Aqui, a Polícia Federal prendeu o homem apontado como chefe da quadrilha. No apartamento dele, foram apreendidos celulares, CDs e computadores. A investigação começou há 2 anos, quando a Polícia Federal prendeu bandidos que clonavam cartões de crédito. Entre as compras estavam as passagens aéreas de 2 mulheres que viajaram para Doha, no Catar. Elas disseram à polícia que não podiam sair do quarto de hotel e revelaram detalhes sobre como a quadrilha agia. As vítimas eram escolhidas nas redes sociais. Os criminosos se passavam por representantes de marcas de maquiagem e produtos de beleza. E assim elas eram atraídas para fazer ensaios fotográficos e se aproximavam dos integrantes da quadrilha. A investigação mostrou que o grupo aliciou mais de 200 mulheres. Segundo a PF, os criminosos promoveram exploração sexual no Brasil e em outros 5 países. Elas eram contratadas, digamos assim, entre aspas, para realizar as viagens por um determinado período, mas por vezes sofriam uma espécie de pressão psicológica para atender mais clientes do que havia sido acordado e também permanecer mais tempo do que inicialmente havia sido acordado. A operação cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em cidades de 6 estados. 6 pessoas foram presas, 4 no Brasil, uma em Portugal e outra na Espanha, com a ajuda da Interpol. Os nomes dos investigados estão mantidos em sigilo durante a investigação. Eu acho que muita coisa ainda, vários outros agenciadores vão poder ser identificados aí com essas apreensões de hoje. A tendência da investigação evoluir bastante no decorrer aí dos próximos meses. A ministra do STF, Carmen Lúcia, determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre 2 pedidos de investigação contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Os pedidos foram apresentados pelo ex-superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva, e pelo PDT. O delegado acusa Salles de atuar para atrapalhar a investigação da maior apreensão de madeira do Brasil, ocorrida em dezembro, no Pará. A ministra Carmen Lúcia afirmou que os fatos narrados são de gravidade incontestável e envolvem tema de significação maior para a vida saudável do planeta, como é a questão ambiental. Cabe à Procuradoria decidir a respeito da abertura de uma investigação formal sobre o caso. O Ministério do Meio Ambiente declarou que serão prestadas todas as informações que comprovam a improcedência das absurdas alegações do delegado. Agentes de limpeza já retiraram pelo menos 46 toneladas de lixo em praias da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Policiais federais foram hoje a praias potiguares com o objetivo de coletar material para análise. Os estados do Nordeste anunciaram uma rede de apoio entre eles para enfrentar esse problema. Ainda não se sabe a origem desses resíduos, mas foram encontrados uma mochila de escola da Rede Estadual de Pernambuco, material de campanha eleitoral do estado e um título eleitoral do Recife. Pela primeira vez no ano, uma cidade brasileira registrou temperatura negativa. Em Urupema, os termômetros marcaram 2,2 graus abaixo de zero. Na vizinha São Joaquim também fez muito frio, 1,3 grau, e com a beleza da paisagem coberta de gelo.
Oh, beleza. Anne Lotterman tem mais detalhes desse frio todo pra gente. Oi, Anne, boa noite. Então, o frio continua? Continua, Renata. Boa noite para você, para o Bonner. Boa noite a todos. O frio continua e tem risco de geada novamente. Agora, nas serras, tanto gaúcha como catarinense. Em Urubici, previsão de 2 graus. São Joaquim e São José dos Ausentes, mínima de 1 grau. O que está provocando esse frio todo é essa alta pressão aqui. O movimento do ar vai lá no extremo sul buscar o frio e em seguida joga para o continente. Mas não é só isso. Amanhã faz sol em quase toda a região sul. Mas se faz sol, por que esfria tanto? Porque o céu ele fica praticamente sem nuvem também. E as nuvens, elas servem de cobertor para manter o calor na atmosfera. Sem elas, o calor vai embora durante a noite e esfria rapidamente. De manhã, sem as nuvens, assim que o sol aparece, logo esquenta. E aí temos grandes amplitudes térmicas, que é essa diferença entre a temperatura mínima e a máxima. E vai dar para perceber bem isso em Campo Grande, com 14 graus de diferença entre o início da manhã até o meio da tarde. E com esses 12 graus aqui de mínima, essa pode ser a noite mais fria do ano para os campograndenses. Cuiabá, máxima de 31 graus e Goiânia, 29. Outono definitivamente é a estação do efeito cebola. Você sai de casa com muita roupa e vai tirando as camadas ao longo do dia, né, Renata? É verdade, que vai esquentando ao longo do dia. Além desse friozinho, você registra, dá algum destaque para a chuva no Brasil? Sim, Renata, aquela chuva do norte que não para, continua, mas também pode ser forte ao longo dessa noite até amanhã no litoral de São Paulo, norte do Rio de Janeiro e parte do Espírito Santo, litoral de Sergipe e Aracaju e do Distrito Federal, norte de Mato Grosso e principalmente nesta área laranja aqui do norte. Essas são as áreas da chuva mais forte, mas ela também pode chegar em todas essas áreas em verde do nosso mapa. Todo o estado do Rio de Janeiro, Minas, Tocantins, até o interior do Nordeste. Em São Paulo, o tempo fica firme e a máxima não passa dos 23 graus. Belo Horizonte, 27 graus, com chuva a partir da tarde. Em Salvador, também, com 30 graus. Em Porto Alegre, mínima de 12 e máxima de 23, que é a mínima de Belém, 23, onde o calor vai subir bastante até o meio da tarde, 33 graus. Quarta quente também em Macapá, com 34 graus. Em Manaus, não passa dos 27 por causa da chuva e o céu nublado. Em São Luís e no Recife, máxima de 31. Aracaju, 29. E em Vitória, máxima de 27 graus. Até amanhã, Renata. Até, Anne. Cirurgiões brasileiros que atuam nos Estados Unidos fizeram um intercâmbio com médicos no Rio de Janeiro para aperfeiçoar as técnicas do chamado transplante multivisceral. A troca de vários órgãos do sistema digestivo tem salvado vidas. O sorriso do Samuel é daqueles de encher a gente de esperança. Imagina para os pais dele, que lutaram muito para ver o filho assim, cheio de vida. Quando nasceu, os médicos não deram uns 6 meses. Então chegou 1 ano, chegou 2, chegou 3. E eu falei, não, o transplante realmente vai acontecer, porque é Deus que quer isso. O Samuel nasceu com uma síndrome rara que causa problemas no intestino, no estômago. Todo o aparelho digestivo dele e a bexiga não funcionavam. A única chance do Samuel sobreviver era passar por uma cirurgia extremamente complexa, conhecida como transplante multivisceral. A operação substitui vários órgãos do sistema gastrointestinal ao mesmo tempo. No caso do Samuel, ele precisava de vários órgãos novos. Pâncreas, estômago, fígado, o intestino grosso e o intestino delgado. Samuel se alimentava por sonda e não podia nem ir ao banheiro. O transplante multivisceral ainda não é tão comum no Brasil. Poucos hospitais oferecem a técnica. Samuel chegou a entrar na fila dos transplantes e esperou por 3 anos. Só que aí o problema também é doação de órgãos. Né, que para criança não acontece muito no Brasil. Então, como o caso do Samuel era muito gente também, né, então eles viram que realmente teria que vir para cá, que aqui ia acontecer mais rápido. Aqui é Miami, nos Estados Unidos. A família foi para lá em 2019, depois que a justiça determinou que o transplante fosse pago pelo governo brasileiro. E em julho do ano passado, Samuel passou pelo transplante multivisceral, numa cirurgia de 8 horas. Estas imagens são da primeira vez que ele conseguiu comer ainda no hospital.
Samuel foi operado no Instituto de Transplantes de Miami e por um médico brasileiro. Rodrigo Viana é um dos cirurgiões mais respeitados e experientes nesse tipo de transplante no mundo. Sempre brinco que a cirurgia é 15% do que a gente faz, né? 85%, 90% é o cuidado daquele paciente, né? Você não quer fazer o transplante para que aquela pessoa esteja viva dali 6 meses. Você quer fazer o transplante para que aquela criança vá para a faculdade. O cirurgião também é diretor do Instituto, uma parceria da Universidade de Miami e do Jackson Memorial Hospital, que nos últimos 2 anos se tornou o maior centro de transplantes dos Estados Unidos. Rodrigo Viana esteve no Brasil para um intercâmbio com médicos da Rede D'Or. O Brasil tem um centro, tem um sistema enorme de distribuição de órgãos e não é só aí, né? São várias coisas que o Brasil pode desenvolver. Então, eu acho que quanto mais a gente puder incentivar essas pessoas, né, mostrar o exemplo do que pode ser feito, eu acho que é muito gratificante. Samuel mostra todo dia nesses 5 anos de vida e nos gestos mais simples. Não só o Samuel a segunda chance de vida, mas deu a família inteira. Ver o Samuel como ele está hoje, que ele pode comer qualquer coisa que ele quiser. E, é uma emoção que não cabe no peito. E olha que a luta dele não acabou. Ainda precisa de um transplante de rim. Mas o sorriso do Samuel é daqueles de encher a gente de esperança. Samuel é muito forte, ele vem mostrando isso pra gente, né? A força que ele tem. Então, pelo transplante de 5 órgãos que ele já passou, um transplante de rim não vai ser nada, uma vida inteira praticamente. Hoje é outro Samuel, né, meu amor? Vê esse sorriso, olha esse sorriso aí, meu Deus do céu. É muito amoroso. Faz amém? Amém. Faz amém? Amém, Carolzinha? Amém. Bravo e fofo, Samuel. Saúde. A seguir, o ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, diz que se vacinou escondido contra a Covid. E que tenta convencer o presidente Bolsonaro de que a variante do vírus é violenta e está ceifando vidas. A Anvisa pediu mais informações e documentos ao Butantan para analisar o pedido de testes com seres humanos de uma nova vacina contra a Covid. Segundo a Anvisa, faltam informações sobre a metodologia dos testes e detalhes técnicos do imunizante chamado Butanvac. A vacina seria a primeira produzida no Brasil sem a necessidade de matéria-prima importada. O Instituto Butantan declarou que vai prestar os esclarecimentos necessários para obter autorização para os testes. O ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, afirmou hoje que está tentando convencer o presidente Jair Bolsonaro a se vacinar contra a Covid. Ramos participou de uma reunião do Conselho de Saúde Suplementar em que estavam presentes também o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o da Economia, Paulo Guedes. A reunião foi gravada e transmitida pelas redes sociais do Ministério da Saúde. Logo no início, com registro apenas em áudio, o ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, cita o exemplo de um amigo que morreu de Covid e demonstra preocupação com as novas cepas. Eu já me vacinei, a AstraZeneca, o Guedes também, e tenho tentado convencer o presidente que essa cepa, eu tive Covid em outubro do ano passado. Ela é uma variante muito violenta, que está ceifando vidas assim assustadoramente próximos da gente. E na outra leva isso não acontecia. Eu tenho um coronel que trabalha comigo da reserva, o coronel, o irmão dele com 38 anos, saudável, fazia maratona, tudo, pegou o Covid, em 10 dias morreu. Ramos diz que foi tomar a vacina da Covid escondido e que tenta convencer Bolsonaro a também tomar a vacina. Tomei, só. Na época foi em Brasília, ali no Shopping Iguatemi. Tomei escondido, né? Porque a orientação era para não tirar a casa, mas vazou. Não tem vergonha, não. Eu tomei, vou ser sincero, porque, pô, eu como qualquer ser humano, eu quero viver, pô. Eu tenho 2 netos maravilhosos, eu tenho uma mulher linda, eu tenho sonhos ainda, então eu quero viver, pô. E se a ciência e a medicina está dizendo que é a vacina, né, Guedes? Quem sou eu para me contrapor? E estou envolvido pessoalmente, tentando convencer o nosso presidente
independente de todos os posicionamentos. E nós não podemos perder o presidente por um vírus desse. A vida dele, no momento, corre risco, que ele tem 65 anos. O presidente Jair Bolsonaro já tem idade para ser vacinado de acordo com o calendário de vacinação, mas ainda não tomou. Tem dito que há muita gente aguardando a vacina e que só irá tomar por último. Foi a Casa Civil de Ramos que produziu uma lista com 23 acusações contra o governo Bolsonaro na pandemia. Uma busca por respostas para a defesa na CPI da Covid. Na mesma reunião de hoje, e também sem saber que ela estava sendo transmitida pelas redes sociais, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a vacina da Pfizer é melhor do que as outras e que o coronavírus foi inventado pelos chineses. O chinês inventou o vírus e a vacina dele é menos efetiva que a do americano. O americano tem 100 anos de investimento em pesquisa. Então os caras falam, qual é o vírus? Aí eles falam, decodifica, está aqui a vacina Pfizer, é melhor que as outras. Diferentemente do que Guedes afirmou, a vacina Pfizer não foi desenvolvida por americanos, mas por alemães de origem turca, o casal de cientistas que é dono da empresa BioNTech. Quanto à suposição de que o vírus teria sido inventado por chineses, há menos de um mês, a Organização Mundial da Saúde considerou extremamente improvável que o coronavírus tivesse escapado de um laboratório na China. A OMS afirma que o vírus foi transmitido provavelmente de um morcego para outro animal e que este intermediário, ainda não identificado, tenha contaminado um ser humano. Depois da declaração, Guedes foi advertido pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que a reunião estava sendo gravada. Guedes pediu que a fala não fosse ao ar, mas era tarde demais, porque a transmissão era ao vivo. O ministério, em seguida, retirou o vídeo das redes sociais. No início da noite, o ministro Paulo Guedes disse que foi infeliz nas declarações. Foi só essa imagem que eu quis usar. Nós somos muito gratos à China por ter nos enviado a vacina. Eu tomei a Coronavac. Tomei a primeira dose 30 dias atrás, tomei a segunda dose nesse domingo. Nesse domingo eu fui e tomei a segunda dose. Então eu não vou falar mal da vacina. O que eu estava dizendo era justamente, eu estava querendo enfatizar a importância do setor privado no combate à pandemia. E aí eu usei uma imagem feliz, mas que foi, olha, veio um vírus de fora, quer dizer, inventado, trazido de fora, e quando chegou numa economia de mercado forte, eles conseguiram produzir uma resposta com as pesquisas, e essa resposta já parece mais efetiva ainda do que as próprias soluções dadas no lugar onde o vírus saiu. A Casa Civil declarou que no dia 18 de abril, como cidadão comum, dentro do carro dele e enfrentando fila, como qualquer brasileiro, o ministro Luiz Eduardo Ramos tomou a primeira dose da vacina da AstraZeneca em Brasília. A Casa Civil afirmou que, ao dizer de maneira informal que teria tomado a vacina escondido, o ministro se referia ao fato de ali estar um dos mais de 38 milhões de brasileiros que já se vacinaram e não um ministro de Estado. Que é importante ressaltar que, na época, a vacinação do ministro foi divulgada na imprensa, que ele não tomou a vacina de forma escondida e que nunca foi orientado a não relatar tal fato. Apenas não quis fazer desse momento um ato político. O Jornal Nacional termina aqui. Até amanhã.